Então vamos ler aqui Efésios 4, verso 26. Diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Amém? Aquele que furtava, não furtes mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha para que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Diz comigo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Senhor Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e fraquezas, Pai, mas ajuda-nos uma vez mais, nos fortaleça com Teu Espírito Santo, vivificando a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Ontem eu estava falando como a nossa mente funciona. Nós temos a memória de curto prazo e a memória de longo prazo, né? E o que vai ser armazenado e criar as nossas memórias são aquilo que vão permanecer na nossa memória, na nossa parte do cérebro, que armazena a longo prazo. Porém, até mesmo para elas se manterem lá, você precisa revisá-las de vez em quando e você precisa revê-las ou repeti-las, revivenciá-las. Aquilo que é de curto prazo não é importante para a nossa mente, e a nossa mente deleta, ela esquece, né? Vamos dar um exemplo simples. Quem nunca fechou a porta de casa, saiu, chegou na esquina e voltou para ver se a porta estava realmente fechada. Porque chegou na esquina e já esqueceu se fechou ou não fechou a porta. Porque aquela lembrança, aquele acontecimento caiu numa memória de curto prazo e você simplesmente se esqueceu. E muitas vezes acontece isso conosco. Tem várias coisas que você acaba por esquecer porque não meditou sobre aquilo, não relembrou. Quando nós íamos para a escola, e muitos ainda vão na escola, né, as crianças, os jovens, você tinha que fazer a matéria, ouvir, ler, escrever, e depois a professora dava um tema de casa, que era fazer você repetir aquela informação para que ela fixasse na sua mente. Então, há uma necessidade de ver e rever para que aquilo seja fixado. Senão, cai na memória de curto prazo e a gente simplesmente acaba esquecendo. Na nossa mente, na nossa memória, há uma construção na nossa linguagem que forma as nossas lembranças. E, por certo, há muitas coisas que nós já esquecemos porque não tivemos sentido para aquelas lembranças. Quando nós queremos fixar alguma coisa, a gente precisa associar aquela informação, aquela memória, aquela lembrança a uma outra coisa. Dei como exemplo ontem, e quando eu como manga, eu me lembro da primeira vez que comi manga, né? Eu era criança, tinha por volta de 4 anos de idade, e a partir dos 4 anos de idade que as memórias começam a ser gravadas, o cérebro está pronto para fazer essas conexões, a linguagem está formada para criar esse começo, meio e fim. Então, quando eu como manga, aquele sabor da manga me transporta para a casa da minha avó. Depois de um culto, eu estava com muita fome, a mãe me levou para lá, que era próximo, e partiu uma manga. E aquele sabor me leva para aquela casa novamente. Eu vejo os móveis, eu vejo o tapete, eu vejo a mesa como era,
e simplesmente com aquele sabor. Outras pessoas ouvem uma música e aquilo conecta ela numa época da vida dela, né? Eu dei como exemplo hoje no Túnel Verde de uma irmã que veio no culto uma certa vez e ouviu um hino. E aquele hino tinha uma melodia de uma música antiga e ela chorava e chorava e se derramou chorando, né? E aí todo mundo pensando que ela estava se convertendo. E no final ela pediu para cantar de novo. E chorava e chorava. Aí perguntaram para ela, se comoveu o hino, irmã? Sim, lembra da minha infância. Claro, era uma música, né? A melodia te conecta a coisas que aconteceram. O olfato te conecta, porque a tua mente procura uma associação. E então grava, aquilo permanece. Agora, existem lembranças que estão fora desta forma de ser gravada. E por muitas vezes elas se traduzem para nós na forma de traumas. E quando se fala trauma, já não é uma coisa boa, né? O significado da palavra são experiências marcantes que podem promover adoecimento psíquico. Comumente a palavra trauma é empregada para descrever situações aversivas, ruins, que envolvem estresse e produzem uma experiência negativa. Há coisas que aconteceram que a nossa mente escolhe esquecer. Por exemplo, um acidente de carro, alguém sofre um acidente e logo se dizem, né, perdeu a memória. Por que perdeu a memória? Porque o cérebro escolheu apagar aquela situação traumatizante. Então a pessoa esquece, às vezes volta àquela lembrança daquele acidente, mas muitas vezes a pessoa simplesmente esquece. Ela diz, eu estava indo e o carro veio na minha frente, eu não lembro mais nada, acordei no hospital. Na verdade, naquele instante ela estava acordada, ela viu tudo o que aconteceu. Porém, a sua mente escolhe, para proteger ela, apagar aquilo ali. Isso é uma forma de amnésia, né? Tem muitas lembranças, irmãos, que certamente nós gostaríamos de esquecer. Porém, não nos é permitido a nós esquecermos, né? E precisamos saber lidar com elas. Há lembranças que estão gravadas no nosso interior, que aconteceram numa idade anterior aos 4 anos de idade. E aquilo gravou. Só que aquilo gravou de uma forma que não é como uma lembrança lógica, com começo, meio e fim, como nós estamos acostumados, mas na forma como de um sentimento. Isso é um trauma. Há pessoas, por exemplo, que foram para a guerra, né? Existe o estresse pós-traumático. E ela não lembra direito o que aconteceu naquele momento. Foi uma situação horrível de bombas, estilhaços, mortes, sangue, violência. E aquilo formou uma bagunça na cabeça dela. E tudo que vem sobre ela é um sentimento de horror, de pânico. E quando as pessoas voltam para casa, diante de tantas situações estressantes como a guerra, aquelas pessoas voltam marcadas, voltam sofrendo depressão, ansiedade, vários tipos de transtornos. E se você perguntar, ela não sabe explicar direito o que é. Ela apenas diz que foi um sentimento, é algo que vem, algo que aparece e toma conta. Veja, o diabo ele usa esses traumas no ser humano para achar um lugar. E ele sabe aonde, vamos dizer assim, te cutucar. Agora, imagine essa pessoa que foi para a guerra. Ela foi marcada, o seu DNA foi marcado. E ela vai ter um filho. Mas essa pessoa pós-guerra, tudo que ela ouve de barulho estrondoso, vamos imaginar, ela se joga no chão para se proteger. Quando ela vê uma situação, logo ela está atacando. Ela não sabe lidar com aqueles sentimentos. E quando ela tem um filho, veja, nós herdamos as características dos nossos pais. Olha o irmão Cris ali e o irmão Rodrigo. É a cara do irmão Carlinho, se você não conheceu o irmão Carlinho, né? Olha o José Paulo, você lembra do meu pai? Olha o irmão Zé e seus filhos, você sabe. Não precisa dizer que é filho do irmão Zé. É uma cara do outro, não é?
Porque nós carregamos no nosso DNA as características. E isso não é só a forma física, mas também é os trejeitos, né? A forma de andar, a forma de falar, de mexer com as mãos. Tem várias coisas que nós herdamos dos nossos bisavós, os avós, dos vô ou dos pais, da mãe. Tem várias coisas. Eu vejo às vezes o Augusto com 1 ano e 4 meses, colocando os bracinhos para trás e andando de cabeça baixa. O meu irmão faz a mesma coisa. E por certo outros antepassados nossos faziam a mesma coisa. Ou o jeito da boca, o jeito de mexer a boca. Isso são heranças que passam pelo nosso DNA. Não é uma escolha, é simplesmente algo que está ali. Agora imagine o filho desta pessoa que foi para a guerra. Quando ele ouve um barulho, ele se joga debaixo da cama. Ele não viveu o ambiente da guerra, mas aquele trauma passou. E fora daquele contexto de guerra, né, que realmente o pai tinha que se jogar debaixo de alguma coisa para se proteger, fora daquele contexto não faz sentido. Então tem várias coisas dentro de nós hoje, das pessoas, várias ansiedades, vários medos, várias reações impulsivas, que não faz sentido neste contexto. Mas talvez lá atrás, num avô, num bisavô, aquilo fez parte da dor deles, das angústias deles. E aquilo passa. Imagine o neto desse rapaz que foi para a guerra, sofrendo com medo, com um pavor, que na lógica dele não faz sentido. E simplesmente ele está carregando um fardo que aconteceu com seu pai. Ou então, quando crianças, como eu disse, antes dos 4 anos, imagine que um rapaz perdeu a mãe, ou uma menina perdeu a sua mãe, e foi privado daquela conexão com sua mãe, do amor de mãe, e ela não lembra disso, não sabe disso, talvez foi adotado por bons pais, mas quando cresce, passa o tempo, ela não consegue se conectar com os filhos, ela tem dificuldade nos relacionamentos, porque ali está marcado ela, aquela informação passou, está dentro dela, aquela debilidade, aquele trauma, que ela não sabe dizer com palavras, mas simplesmente é um sentimento. Isso são traumas que herdamos muitas vezes e não sabemos como lidar no presente. Porém, se você identificar que aquilo era uma herança, e por vezes, irmãos, o natural sempre acompanha junto o espiritual, nós carregamos heranças espirituais, pecados que antepassados nossos fizeram, rupturas ou traumas que houve lá atrás, e o diabo se aproveita daquelas circunstâncias e usa os mesmos direitos, os mesmos pecados, para continuar amaldiçoando gerações futuras. Então nós precisamos entender isto. Por quê? Porque somos um corpo cheio de pessoas, cheios de irmãos. E há vários irmãos com várias características, com vários problemas, com várias dificuldades. E muitas vezes, irmãos, você vai se encontrar com um animal ferido. Talvez o irmão Júnior e a irmã Carla já passaram por essas experiências, de achar um animal ferido, quase morrendo. E se você levar a mão para ajudar aquele animal, ele te morde. Ele não sabe, ele não entende que você quer ajudar. Você, na boa intenção, quer ajudar, mas ele está ferido. E uma pessoa ferida, ela ataca. Ela faz coisas que não deveria fazer. Tem reações, impulsos que estão intrínsecos lá dentro dela, que vêm de uma época que ela nem lembra, que vem de espíritos que amargurando aquela família, por causa de traumas, de problemas que aconteceram muito atrás no passado. Mas está ali. E ela não sabe o que fazer. E muitas vezes fala grosso, briga, xinga, e vem a ira. E vem vários problemas por causa disso. Mas a palavra diz: ireis, mas não pequeis. Você não vai evitar de ter sentimentos, irmãos. Você vai se sentir triste, você vai se sentir amargurado, você vai sentir raiva, ódio, ira.
Você vai ter, todos esses sentimentos fazem parte de nós, seres humanos. Até a Bíblia diz que Deus se ira. Então não pense que você foi batizado e agora passou por um portal sobrenatural e é um santinho do dia para a noite. Não. Aquela velha natureza está lá gritando lá dentro. E você vai ter sentimentos que são adversos. Por isso, Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o seu sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não deixe esse sentimento se enraizar dentro de você. Ficar gravado dentro de você. Marcar você. Não deixe. Por quê? Se você deixar, o próximo verso diz, não deis lugar ao diabo. Se você deixar, você dá lugar ao diabo. E ele vai trabalhar aquele pensamento, aquele sentimento e vai criar um grande trauma. E vai engolir a sua vida. Vai consumir. Geralmente aquilo que nós gravamos são as coisas que nós pensamos antes de dormir. Uma pessoa magoada, ferida, cheia de ódio dentro dela, ela fica revendo, lembrando tudo o que aconteceu e remoe aquilo ali. E aquilo vai gravando dentro dela, vai se enraizando. Você já viu pessoas ásperas, pessoas que xingam o tempo todo, que brigam por qualquer motivo? Elas carregam dores profundas, dores sentimentais e às vezes até dores físicas, porque aquilo que nós sentimos no espírito transporta para o corpo. Dores nas costas, dores de cabeça, dores nos fígados. Aquelas mágoas cravam como uma faca. E a pessoa está toda a vida armada, pronta para responder grosseiramente, pronta para xingar, com atitudes rudes, porque ela sente algo. E é uma dor que dói. Uma dor angustiante. Todas as doenças, elas têm origem espiritual, irmãos. Todas as doenças. E o diabo sabe aonde soltar o gatilho. Ele sabe aonde vai te ferir. E as coisas não vão te ferir se não são importantes para você. Nós carregamos dores que são da nossa família, dores que são dos nossos pais, dos nossos avós, dores que às vezes você nem entende direito por quê, mas está ali. Há uma pessoa que fez mal ao meu avô. E isso tem dado dificuldade, não só para mim, mas por toda a minha família. Porque aquela pessoa fez mal para o meu avô. Mas o meu avô já perdoou ela. Por que eu tenho que carregar aquela dor? Eu não preciso. Eu não preciso, não é necessário. E o que eu fiz para tirar aquela dor? Eu chamei aquela pessoa e disse, irmão, ora por mim. Me perdoa. Ele não fez nada para mim, eu não fiz nada para ele. Mas aquela dor estava lá dentro. Por isso, hoje, cicatrizou, não dói mais. E eu disse para os irmãos outro dia, nós precisamos, ou nós somos tentados naquilo que nós pregamos. E se tem algo que nós vamos ser provados, é no amor divino. Porque pregamos amor divino. Se algo que somos provados e tentados, é no perdão. Porque pregamos perdão. Se algo que somos provados e tentados, irmão Rodrigo, é no sangue de Jesus. Foi cantado o sangue que liberta, que sara. Irmãos, o sangue de Jesus é o remédio para todas as doenças. Uma gota de sangue naquela ferida sara. Então vamos ser tentados nisso. Vamos ser provados nisso. E precisamos ter a atitude correta. Se nós somos cristãos. Por isso o diabo ele se arma com essas heranças, com coisas do passado, com coisas da infância, que não aconteceram nem conosco, com outras pessoas. E por vezes já morreram, você não sabe a história lá do seu tataravô, do seu bisavô, coisas às vezes vergonhosas que a família não fala, mas aquelas dores, aqueles espíritos estão lá cutucando. Por isso nós temos que nos encher de amor divino, irmãos. Encher-nos de amor divino. E se algo ruim aconteceu com nossos antepassados, nada acontece por acaso.
alguma coisa plantaram. Se você voltar, você vai ver que alguma coisa teve. Agora, eu não tenho que fazer a colheita que meu pai fez, ou que meu avô fez, ou que minha bisavó fez. Eu vou colher aquilo que eu fiz. E se tem algo que eu quero colher, é o amor do Senhor Jesus Cristo. Porque os nossos pecados estão perdoados debaixo do sangue. Então minha colheita tem que ser esta, a tua colheita tem que ser esta. Mas por vezes o diabo vai querer trazer um presentinho do passado. E ele traz pensamentos e sentimentos. Vai querer te entregar aquele medo, aquela depressão, aquela ansiedade. E você tem que pegar aquilo e dizer: já está perdoado. Está debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso são coisas que doem na alma. Veja, as pessoas que sofrem essas coisas, como eu disse, elas sentem, xingam, reagem de alguma forma, e muitas vezes, como um animal ferido, fazem coisas que não deveriam fazer, falam coisas que não deveriam, se distanciam. Às vezes tem alguém que diz: fui excluído, ninguém me convida para nada, ninguém fala comigo. Mas por certo foi convidado muitas vezes, foi chamado, foi incluído muitas vezes. Mas é igual ir vir na igreja, você já passou por isso certamente. Você convida a pessoa para vir, a pessoa diz: no próximo culto eu vou. Aí você convida de novo: no próximo eu vou, irmão. Você convida mais uma vez: não, hoje não vai dar porque chegou visita. Você convida mais uma vez: não estou doente. Convida outra vez: não, olha, aconteceu uma coisa, eu vou ter que viajar. Você vai convidar de novo? Não. Geralmente as pessoas que se excluem não são excluídas, elas se excluem. Elas que se excluem. E por que elas se excluem? Às vezes porque perderam o amor de mãe lá atrás. Às vezes a mãe ficou doente, passou 1 mês, 2 meses no hospital, e aquele bebezinho sente aquela exclusão. E por que a pessoa se exclui? Porque ela não quer sofrer mais. Ela tem medo da rejeição. Ela tem medo de se conectar com outras pessoas e ser rejeitada. O pior sentimento que existe é a rejeição. Nenhum ser humano quer ser rejeitado. Ninguém quer ser rejeitado. E quando esse trauma vem, esse trauma de rejeição vem, por motivos que a pessoa nem sabe, ela simplesmente não consegue se dar bem com as pessoas, não consegue se dar bem às vezes com o filho, com a filha, ou com os pais. Porém, esses traumas, irmãos, eles precisam ser confrontados. Eles precisam ser curados. Você precisa voltar lá e dizer: eu te amo. Você precisa voltar lá e dizer: mãe, me perdoa. Mas eu não fiz nada. Precisa. Nós precisamos abrir mão das nossas heranças espirituais. Meu pai era assim, eu sou assim também. Não tem que ser assim. Teve um outro que cruzou o nosso caminho e nos deu o sangue dele pelo perdão dos nossos pecados. A única coisa que nós precisamos fazer é aplicar este sangue. Porém, o que o diabo faz é se intrometer e pegar as nossas fraquezas, as nossas debilidades, cutucar. E uma ferida que é cutucada dói. Dói muito. Agora, como nós podemos vencer ao diabo? A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados. Efésios 6, falamos isso no culto passado. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vira para o teu irmão ao lado e diz: você não é meu inimigo. É bom descontrair um pouquinho, né? Você não é meu inimigo. Você não é minha inimiga, irmão. Vocês não são meus inimigos. O diabo é.
Nós somos soldados com cicatrizes de batalha. Aleluia. Como eu posso vencer? O irmão Brana pregou essa mensagem. Como poderei vencer? Parágrafo 105, o irmão Brana diz assim: vencer significa reconhecer o diabo em cada uma de suas armadilhas. Como você pode vencer? Reconhecer o diabo em cada uma das suas armadilhas. Muitas pessoas dizem que o diabo não existe, que é simplesmente um pensamento. Não creia você assim. Há um diabo verdadeiro, e ele é simplesmente tão real quanto você é. Qualquer pessoa é um verdadeiro demônio, e você deve reconhecê-lo como sendo real. Você deve saber que ele é um diabo. E então, ao mesmo tempo que você o reconhece e sabe que ele é um diabo, ele está contra você. Amém? Quando você reconhece o diabo na sua armadilha, você se opõe a ele. E você desmascara ele. Agora, se nós ficamos lutando um com o outro, pensando que isso é maldade da pessoa, que isso é o rancor da pessoa, dando desculpas e fingindo que o diabo não existe, nós ficamos fazendo a vontade de Satanás sem perceber, achando que é crente ainda. Achando que é crente. Você então, quando você identifica que é Satanás, você se opõe a ele. Então, para vencer, você deve reconhecer que Deus em você é maior e mais poderoso do que ele é. Que aquele que está em você já venceu, e por sua graça você é mais do que um parceiro para Deus. Amém? Aí está, quando verdadeiramente vence. Satanás só é vencido quando ele é exposto. E não adianta você dizer: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Se você não dizer qual o pecado, ele continua ali. Se você não disser qual é o espírito, ou de onde está vindo aquele espírito, ou em que área ele atua, ele continua ali. Ontem, como por inspiração de Deus, repreendi uma palavra de maldição sobre a banda do Túnel Verde, aquele demônio se manifestou, bem ali, e estava oculto há quantos anos? Aquela maldição estava ali há quanto tempo? Há maldições na tua vida, de heranças espirituais, que se você não colocar o foco ali e trazer o sangue de Jesus e expor aquele demônio, ele continua te amaldiçoando, aniquilando a tua vida. Então nós precisamos reconhecer, nós precisamos encarar nosso inimigo de frente e dizer para ele que ele é um perdedor, que você o venceu no nome de Jesus. Mas sabe o que o diabo faz para se esconder? Ele usa o nosso orgulho, a nossa razão, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Ah, mas eu odeio, mas eu tenho razão de odiar. Só de ver aquele camarada já dá um troço ruim. É o diabo usando. Como você pode odiar uma pessoa que está lavada pelo sangue de Jesus, que recebeu o perdão? É o diabo. Então nós temos que reconhecer isso e lutar contra as armadilhas de Satanás. Saber onde estamos posicionados. E se temos que expor esses espíritos, então vamos expor esses espíritos. Há 13 espíritos nos atacando agora. E isso é sobre este povo aqui em Tramandaí. E isso é sobre outros ministérios também. Porque o diabo é sujo. E ele tem atacado o povo de Deus na área financeira. Ele tem atacado no casamento. E ele tem atacado o povo de Deus numa vida espiritual com Deus. Ele tenta romper estas bases. Porém, pense você que o diabo vai te fazer pobre? Não. Mas ele vai inflar o seu orgulho para que você não contenha a sua língua. Você acha que ele vai fazer você separar? Não. Mas ele vai inflar tanto o seu orgulho
ao ponto que seu casamento vira um inferno, ao ponto que você não pode ver um outro casal feliz. Ah, pastor, mas a minha vida espiritual é um brinco na frente da Netflix? É o tripé de Satanás, irmãos. Ganância, inveja e orgulho. Na vida financeira ele trabalha através da ganância. No casamento, na inveja. Na vida espiritual, orgulho. E o diabo ele é quase inofensivo se ele não tiver quem ele possa usar. Então o que ele faz? Ele usa pessoas. Ele procura um a quem ele possa tragar. Ele procura uma brecha onde ele possa pressionar e fazer aquela pessoa ter uma reação a algo que ela não faria. Por isso a amnésia espiritual. As pessoas têm se esquecido, os cristãos têm se esquecido que são crentes, que são filhos de Deus. Têm se esquecido que o diabo existe. E parece que se a gente pensar que ele não existe, nada de ruim vai acontecer. É só algo da cabeça, como o Brando diz. É só um pensamento. Não é. Ele é real. E nós temos que nos opor a isto. Precisamos tomar posição, porque senão ele te toma para fazer a obra dele. E como que ele faz a obra dele? Falatório. Murmúrios. Conversinhas. Fofoquinhas. Críticas. Brincadeiras. Coisinhas que nós julgamos que não é importante. Um comentário da roupa da irmã, da roupa do irmão, do cabelo do cicrano. Um comentário, uma brincadeirinha. Uma crítica. E tem gente que gosta de dizer crítica construtiva, pastor. Não existe crítica construtiva. Toda crítica destrói. É para denegrir, é para ofender, mesmo que esteja cheia de boas intenções. A verdade, irmãos, ela é uma pedra preciosa. Imagine a verdade como um grande diamante, assim, é que eu tenho que segurar com as duas mãos. Valiosíssima, poderosíssima. Mas se eu pegar aquela verdade e jogar na cara do irmão Israel, vai sair sangue, vai machucá-lo. Eu não posso fazer isso. Mas se eu entregar para ele, com amor, com carinho, brincadeiras, comentários, crítica, fofoca, isso viram falatórios. Ganância, inveja, orgulho. Na ganância viram a criticar e a criticar. E essas coisas vêm de uma forma geral. O fulano comprou um carro novo, o cicrano fez aquilo. Irmãos, já teve gente que saiu da igreja porque eu dei uma cesta básica para uma pessoa e ela não concordava que aquela pessoa pudesse ser ajudada. Tu acha que isso é papel de um cristão? Mas é o orgulho do falatório, da ganância. Então, Deus o livre se o pastor ajudar alguém. Deus o livre se o pastor presentear alguém. Aí começa a doer. E por que está doendo? Porque há traumas lá atrás. E por que há traumas lá atrás? Há coisas que o diabo sabe aonde cutucar. E a pessoa não sabe lidar com isso. Explode como um sentimento e quando vê, fala, critica, zomba. E ao falar, ao botar para fora, o diabo toma aquela palavra de maldição e amaldiçoa outra pessoa novamente. E o ciclo continua se espalhando maldições. Inveja. Inveja. É a mãe de toda... É a mãe de toda crítica. É a inveja. A pessoa se enche, se inflama. Você sabe o que é inveja? É querer ter o que o outro tem. É querer ter a família que o outro tem, a esposa que o outro tem. É querer ter as coisas que o outro tem. Mas vai ver se ele fala bem das coisas que o outro tem. Fala mal. E falando mal ainda querendo que fosse seu. A inveja é a mãe de todas as críticas. A pessoa desdenha, mas no fundo mesmo ela queria para si mesma. E o orgulho
O orgulho é como bafo. Você já viu uma pessoa que tem bafo? Todo mundo sabe que ela tem bafo, menos ela. O orgulhoso não sabe que é orgulhoso. E pelo contrário, o orgulhoso ainda pensa que é humilde, né? Eu lembro meu pai dizendo de um casal que uma vez ele conheceu que cantavam. E eles diziam: ó, pastor, eu sou tão humilde, ó, pastor. Nossa, pastor, sou humilde até demais, meu Deus. De tão humilde que nós somos. Já tivemos tantos convites para gravar, para fazer isso. Mas não, pastor, nós somos humilde. Orgulhoso da própria humildade. Orgulho, irmãos, vem do inferno. E a pessoa que é orgulhosa, ela não sabe que é orgulhosa. É qual bafo? É bafenta. Porque não sabe que é orgulhosa. E por vezes o orgulho acumula ressentimento. A culpa é de todo mundo, menos dela. Todo mundo é culpado, menos eu. Eu sou a vítima da situação. Sabe por quê? Porque o orgulhoso só pensa em si mesmo. Não pense que eu estou falando de outra pessoa. Cada um de nós tem essas coisas dentro de nós. Todos os dias eu tenho que lutar contra o orgulho. Todos os dias você tem que lutar contra o orgulho. Porque o diabo sabe que nós temos orgulho. E ele tenta nos inflamar com orgulho. Por isso, Deus deu um mensageiro de Satanás para bufetear Paulo, para que ele não se vangloriasse. E pode ter certeza que cada um de nós tem um espinho na carne, para que nos mantenhamos humildes. O orgulho é o oposto do cristianismo. É o oposto. É o oposto de ser humilde. O orgulho é quando a pessoa pensa em si mesma. O orgulhoso só pensa nele mesmo. Ele só diz assim: ai, a minha dor. E ninguém mais sofre, só ele. É comido de orgulho. Mas vida eterna é viver para os outros. Humildade é o quanto você pensa nos outros. Você não vê só a sua dor, que dói, que é terrível. Mas você se compadece com a tristeza, com a dor, com as lamúrias, com os defeitos, com os medos do outro. Você quer ajudar. E por vezes são cachorros feridos, prontos para morder. Mas você quer ajudar. Porque humildade, é isso. Isso é humildade. É o quanto você pensa nos outros. O orgulho é exatamente o oposto disto. O diabo pega essas coisas, esse emaranhado de sentimentos e direitos e espíritos, e ele toma isso e enche o coração da pessoa. Por isso, não deis lugar ao diabo. Não permita se encher de rancores, de medos. Não se permita o diabo encher a sua mente com essas coisas. Porque dando lugar à ira e não tratando, não perdoando, não lançando perdão, o diabo infla, toma conta. E ao tomar conta, o dano começa a se tornar cada vez maior e maior e maior. O irmão Branham diz que o falatório é como um ácido sulfúrico na igreja, que vai corroendo, pulando de um para outro. Isso são esses espíritos que atacam essas áreas: financeira, casamento e a vida espiritual. São esses espíritos, e esses são as classes de espíritos que nós lutamos. O irmão Branham diz: são espíritos sedutores. Sedutores porque enganam, porque fingem que não existem. Sabe, eu cresci vendo meu pai dizer assim: não tenha medo de diabo que convulsiona e fala grosso. Esses são os mais fracos. O pior diabo é aquele que não aparece, aquele que está disfarçado de trás de hipocrisia, de um sorrisinho. Olha o que meu pai dizia: o pior diabo é aquele que te diz assim, ó, meu pastor. Se isso não é para beliscar nossas mentes, nos despertar. Então, só porque podemos ser emotivos não significa que somos salvos. Porque vamos à igreja não significa que somos salvos. Não creia nesses espíritos sedutores.
Um verdadeiro Espírito de Deus, uma verdadeira palavra de Deus, é a verdade de Deus, a qual é semente de Deus e produzirá Deus em sua vida. Ser pio quer dizer correto, santo, puro. Entre muitas pessoas encontramos onde emoções e assim por diante, e ali tornaram-se mexeriqueiros, calúnias e todo tipo de coisas ímpias. Irmão, isto é ácido sulfúrico na igreja, é poder demoníaco, espírito de homens e mulheres que entram no meio um dos outros e tentam passar, dizer, isso não é correto, isto não é correto, e aquilo não é correto. Críticas e críticas, zombarias, risadinhas. Não, mas é construtiva, pastor. Não, não é. Deus detesta discórdia entre irmãos. Seja reverente, seja santo, ame a Deus, permaneça ao lado dele, e enquanto você sabe que sua vida está alinhada com a Bíblia, com pureza de coração, pureza de pensamento, amor para com seu irmão, tentando fazer o melhor que você pode para desenvolver o reino de Deus, e fazendo essas coisas, vestindo-se corretamente, vivendo corretamente, falando corretamente, indo a lugares corretos, então você pode ter todas as emoções que desejar, e todos crerão nisto. Jesus disse, vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, para nada mais serve a ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se você é apenas o sal e nada mais, não serve. Porém, se tiver sabor nele, seja salgado, e o mundo estará sedento. Torne-se salgado, e eles ficarão sedento. Oh, que coisa! Espíritos sedutores indo adiante, demônios disfarçados. Olhe, estamos no último dia, estamos no fim do tempo, o mundo está quase a ponto de atingir seu ponto culminante, como um furúnculo inflamado, em algum lugar que vai explodir um dia desses, e o Carnegão, você sabe o que é isso? É um furúnculo preto, podre, saltará para fora dele, tornando-se imundo. Não há pomada que possa curá-lo. Rejeitaram o soro, rejeitaram o tratamento. Você toma um furúnculo crescendo ali, e se você não tomar uma penicilina ou algo para eliminá-lo, ou alguma outra coisa, ele simplesmente continuará crescendo até arrebentar. Então nós precisamos tomar algo, nós precisamos do remédio, nós precisamos tomar uma posição. A infecção neste mundo está aí, e o diabo está rondando, e traga um aqui e outro acolá, e vai inflamando, mas nós temos que tomar uma posição. E eu digo hoje, qualquer pessoa que verdadeiramente esteja desejando encontrar Deus, ela não deixará nenhuma igreja impor-lhe as coisas que não pode viver, isso ou aquilo mais. Se você tem a natureza de Deus em você, você irá à santidade, você irá ao correto, você tomará uma posição pelo correto, você fará o correto, você pensará o correto, você viverá o correto. Se você é um pato, você gosta de água. Se você é um cristão, você gosta de Cristo. Se você é um diabo, você gosta das coisas do diabo. Se você é um corvo, você come as coisas mortas. Se você é um porco, você comerá estrume. Onde você está hoje? Correto? Você alega estar aqui em cima, comendo as coisas do Senhor, e então desce e remexe com o diabo? Há algo errado nisto. Pare de dar ouvido a estes espíritos. Eles são demônios.
Não importa se você tem que ficar sozinho. Homens e mulheres que um dia chegaram a alguma coisa, na maioria foram homens e mulheres que ficaram sozinhos com Deus. Nós temos que tomar uma posição. Ou somos crentes ou não somos. Ou servimos a Deus ou servimos a Baal. Essa coisa de meia boca não serve. E tudo que nós falamos, irmãos, nós vamos dar conta um dia. Toda palavra que sai da nossa boca, nós vamos dar conta um dia. E nós não podemos estar aqui brincando de igreja, fingindo ser crente. Eu tenho que te dizer isso, existe um inferno. E ele está esperando por você. Mas existe um céu, que nós fomos destinados a ele, e cabe a nossa escolha chegar lá. Então precisamos fazer por onde? Precisamos fazer alguma coisa. Este, irmãos, é o pecado que os crentes caem. É a língua. Leia Tiago 3. É a língua. Pela boca você doma um cavalo. Pelo um pequeno leme você controla os navios. E pela língua somos controlados. Somos rendidos. Quando a gente vê, já falou, já brincou, já criticou, já disse. E aquilo carreta em maldição, porque este mundo funciona pelo poder da palavra falada. E toda palavra que nós falamos, há algum tipo de unção ali, ou de Deus ou do diabo. E o diabo toma esta palavra, unge ela, e tem como direito amaldiçoar outra pessoa. Eu vou mostrar isso na Bíblia. Mateus 5, verso 21. Jesus falando, explicando sobre os 10 mandamentos, e quando chega na parte do não matarás, Jesus mostra a aplicação espiritual que aquilo tinha. E ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Palavra raca, em uma tradução bem literal, quer dizer idiota. Mas é todo tipo de palavras de maldição que são proferidas contra alguém. Desde o idiota. Fulano é um idiota. E ali o diabo já tem direito de tomar aquela boba palavra e amaldiçoar aquela pessoa com um câncer. Por isso é réu de juízo. Imagine a pessoa chegar naquele dia de julgamento diante de Deus, e ser condenada por homicídio. Mas eu nunca matei ninguém, Senhor. Mas falou mal dos outros. Matou a influência daquela pessoa. Matou o caráter daquela pessoa. Você sabe por que tem muitos filhos de crentes que não são crentes? Porque os pais já mataram a imagem do pastor, dos irmãos da igreja. E aqueles filhos não conseguem vir na igreja. Eles não sabem dizer o porquê, mas quando eles chegam, há um trauma escrito dentro deles. E aquilo causa um sentimento horrível. E como eles vão estar num lugar com um sentimento horrível? O diabo sabe onde cutucar. Eles nem lembram mais que foi porque ouviram na mesa o pastor ser criticado. Quantos ficam no banco e não vêm receber oração? Foi porque a imagem daquele pastor já foi queimada. E eles não conseguem vir, porque há uma marra que lhes prende, traumatizando. O diabo tem direito. E aí a vida da pessoa nunca vai para frente. E a culpa nem é da pessoa, era dos pais, que fuzilaram o pastor. Vocês estão entendendo? Nós vamos dar conta de tudo que nós falamos. Mateus 18, verso 6.
Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço um nó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Você sabe o que é um nó de azenha? É uma pedra de moinho que pesa toneladas. Melhor era colocar uma pedra daquela no pescoço e se jogar no mar. Pense que morte horrível. Mas era melhor fazer isso do que encarar o inferno. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Vocês vão entender a profundidade disto. Nós somos responsáveis por aquilo que falamos. Jesus falando com os fariseus, ele diz: raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Pois o que há de abundância no seu coração, disto fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de todas as palavras ociosas que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Aquilo que nós falamos, ou vai contar para a nossa salvação, ou para a nossa condenação. Veja, não é o que você faz, é o que você fala. Porque o que nós falamos demonstra a nossa atitude diante de cada circunstância. Com a mesma boca que você profere bênçãos, você profere maldições. Aí em Tiago diz: você não tira de uma mesma nascente água doce e salgada. Ou é doce ou é salgada. Mas do ser humano você tira bênçãos e maldições. Por quê? Porque o que está misturado no coração é isto. Bom tesouro ou mau tesouro. Agora, quando a pessoa se enche do Espírito Santo, se enche de coisas boas, pratica aquilo que é correto, ela enche seu coração de Deus. Então ela tem boas coisas para ser tirada da sua boca. O que nós fazemos com isto? Nós precisamos do perdão. Do perdão. Romanos 10 também diz: se com sua boca confessares e crer que o Senhor Jesus Cristo perdoa os pecados, será salvo. Com a nossa boca nós fazemos isso. Eu quero tomar mais uma escritura, que é Marcos 3. Existe um pecado imperdoável, e Jesus disse que não perdoaria. E este pecado salta pela nossa boca. Marcos 3, verso 28, Jesus ele fala assim: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Então preciso adverti-los sobre este ponto, que há um tipo de falatório, não há perdão. O comentário da Bíblia no verso 30 diz: porque diziam, tem espírito imundo. Jesus estava ali para perdoar aqueles fariseus. Mas ele disse: quando eu for e o Espírito Santo vier, então os seus lábios não estariam ali para perdoar novamente. Nós pecamos uns contra os outros e por vezes pecamos contra Deus. Mas se estamos aqui hoje, nós podemos liberar perdão e pedir perdão. O que nós precisamos fazer para vencer é vencer da maneira como o Senhor Jesus Cristo venceu. É o que nós podemos fazer, irmãos. Por isso nós precisamos encher o nosso coração com o Espírito Santo. Encher os nossos corações
com amor divino. Respira fundo assim, ó. Nós precisamos encher o nosso coração com o Espírito Santo, porque é somente Ele que pode controlar a nossa língua. É somente Ele. Nós precisamos vencer como o Senhor Jesus Cristo venceu. Vamos tomar a Bíblia Sagrada, Lucas 23, verso 33. Coloque ele no telão, é uma leitura mais extensa. Acompanhe comigo. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo. E se este é o Cristo, o escolhido de Deus? E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Escreveram em 3 idiomas. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, ouça essa palavra, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Aleluia. Ele falava isso em tom de zombaria. E também por cima dele, no verso 40, creio que eu parei. Respondendo, porém, outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esta frase salvou aquele homem. A atitude de respeito salvou dos seus muitos pecados. Não salvou da sua colheita, a crucificação, que era consequência dos seus erros. Mas aquela palavra lhe deu vida eterna. Jesus disse: em verdade te digo, que hoje entrarás comigo no paraíso. Vocês estão me ouvindo? E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando, Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Amém? Um blasfemou e o outro pediu misericórdia. E Jesus estava pendurado na cruz, injustamente, com falso julgamento, com mentiras, com blasfêmias. Mas a sua reação foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você pode dizer isso comigo? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A palavra blasfêmia
A primeira parte da palavra blas significa ferir, danificar. Fêmea significa reputação. Quando você fala de alguém, você fere, você danifica a reputação daquela pessoa. Quando você zomba, você faz isso. Zombar do Espírito Santo de Deus é blasfêmia e um pecado que não há perdão. O meu assunto nesta mensagem é: não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selado até o dia da redenção. Nós temos o Espírito Santo. Nós clamamos por ele, mas nós não devemos entristecê-lo. Eu quero que você imagine o irmão Gilmar, se você falasse mal dos filhos do irmão Gilmar, como ele se sentiria? Ali está o irmão Rodriguinho. Imagine você falar mal da sua esposa. Como o irmão Rodriguinho se sentiria? Como você se sentiria se ele falasse mal dos seus, do seu pai, da sua mãe, da sua família, daqueles que você ama? Como você se sentiria? Qual sentimento viria ao seu coração? Você se entristeceria? Todo o assunto que fala aqui é sobre isso. Quando falamos um dos outros, quando falamos de um desses pequeninos, estamos entristecendo a Deus. Você ama o Senhor? Você não quer de forma nenhuma entristecer quem você ama. Você não quer entristecer seus filhos ou seus pais. Você não quer. Você compra a briga deles. Você compra as dores deles. Carregamos, mesmo sem querer, porque o laço de sangue familiar, DNA que carregamos, é um laço muito forte. É algo que nós lutamos com unhas e dentes para defender. É um laço muito forte. E se tem algo que vai machucar a sua alma, é quando um desses ferir você, falar mal de você. Quando um da família, quando um da igreja. Sabe, as pessoas lá distante, longe, da rua de trás, podem falar o que quiser de você, você nem dá bola. Você não está nem aí. Você está que nem cavalo em dia 7 de setembro. Não vou continuar. Você não está nem aí. Mas, quando é um dos queridos, que você daria o dente da frente para defender, aquilo te fere. Aquilo dói profundamente na alma. Aquilo cria traumas, cria rupturas. E se você deixar o sol se pôr sobre essa ira, o diabo toma lugar. Aí está a raiz, meus irmãos, de tanta depressão, de fracassos financeiros. Está a raiz de casamentos infelizes. Está a raiz de crentes meia-boca. De pessoas que não conseguem romper o véu. Nós precisamos ser melhores do que isto. Nós precisamos de uma mente em sã consciência decidir, pedir perdão, liberar perdão. Precisamos abraçar aquele irmão e dizer: irmão, ora por mim, me perdoa. Eu não quero carregar essas bagagens que não são minhas. Ah, mas falou, fez isso e aquilo outro. Perdoa, perdoa. Jesus não fez nada, eles colocaram na cruz. E Jesus disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Por isso eu disse, meu irmão, precisamos encher o nosso coração com amor divino.
O amor divino vai na contramão do orgulho, da razão. Significa abrir mão da razão. Você tem razão de processar? Você abre mão. Você tem razão de cobrar? Você perdoa a dívida. Mas você vai sair no prejuízo? Não tem importância. Eu perdoo. Prefiro perdoar. Mas por que você vai perdoar? Por que você vai perdoar? Uma traição tão grande, uma blasfêmia contra a sua pessoa, feriram seu caráter, danificaram a sua imagem. Por que você vai perdoar? Porque Ele me perdoou. Fizeram muitas pesquisas, irmãos, com pessoas que sofreram a Segunda Guerra Mundial, os judeus, que foram mortos em câmeras de gás. E seus filhos carregavam aquelas mágoas, carregavam aquelas dores de ansiedade. Lá na 4ª geração havia pessoas querendo suicidar-se em câmeras de gás, sem saber que seus antepassados passaram pela câmera de gás. Veja, essas coisas acompanham essas heranças espirituais. Precisamos nos livrar delas. Não são os nossos fardos. O nosso fardo é pesado, é horrível, é fedorento. O fardo da nossa família são vergonhas, são reações que não queremos, são dores terríveis. Mas o Senhor Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo é suave. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Tomai Jesus Cristo, porque Ele te dá um novo DNA. Ele te escreve uma nova história. Ele te dá novas atitudes diante de reações que antes você tomava uma escolha, mas agora com o Espírito Santo, a amnésia espiritual vai embora, o diabo é exposto e você diz: é tu, Satanás. Então eu te rejeito. E aí você vê que a sua luta não é contra pai, contra mãe, contra o irmão da igreja, contra o pastor. Você vê que a sua luta é contra o diabo. E é ele que tem que ser expulso do nosso meio. Oh, irmãos, estou rasgando a minha alma. Se você deseja ser bem-sucedido com Deus, nunca permita que em qualquer ocasião um espírito arrogante lhe rodeie. Não permita nenhuma malícia entrar. Não importa o que alguém faça, se eles estão errados. Repete comigo: se eles estão errados, você nunca desenvolva um complexo contra essa pessoa. Se eles estão errados. Deus odeia o pecado, abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Está vendo? Você seja dócil e bondoso. Lembre-se, Deus lhe amou quando você estava em pecado. Deus te amou quando você estava em pecado. E se o Espírito de Deus está em você, você ama outra pessoa quando ela está em erro. Isso é dar a outra face. Somos cristãos ou não somos? Somos iguais a Cristo? Ou somos igual a Satanás que quer vingança? Se o Espírito de Deus está em você, você ama a outra pessoa
quando ela está em erro. Está vendo o que devemos fazer então? Somente orem por eles e amem um ao outro. Vamos colocar de pé. Somente orem por eles e amem um ao outro. Nunca pense que você não tem nada para se arrepender, que você não tem nada para pedir perdão. Pecado no mínimo é pecado no máximo. Nunca pense que você é melhor do que o seu irmão. Não fique culpando pai e mãe e circunstâncias, ou seu marido, ou a sua esposa, ou os filhos. Olhe para dentro de você. Coloque o sangue de Jesus ali. E Ele cura esta dor. Não existe psiquiatra no mundo que possa resolver. Não existe remédio, tarja preta na farmácia que possa resolver. Há um sangue precioso. E como o irmão Brana diz, com dedos majestosos, desata os nós na nossa mente, que dissipa os medos. Você não precisa passar essas tribulações, esses fardos para os seus filhos, para os seus netos. Você pode cortar isto agora. Você pode colocar a intervenção do Senhor Jesus Cristo. Você pode clamar e dizer: Senhor, eu quero este amor divino. Diga comigo: eu quero este amor divino que perdoa. Senhor, eu quero o teu perdão. E eu quero liberar o perdão. O perdão só vem com arrependimento. Vocês já sabem disto. Vergonha, confissão, mudança de atitude. Feche seus olhos. Esteja com seus olhos fechados. Vamos orar juntos. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, revela os nossos pecados. Revela as nossas arrogâncias, Senhor. Revela as nossas sujeiras. Revela, Pai, aonde o diabo tem colocado a sua mão. Qual área eles têm pressionado. Qual área da nossa vida nós temos consumido. Nós não queremos mais sofrer essas coisas. Nós desejamos ser livre, Pai. Libertos pelo sangue da cruz. Libertos pelo Calvário. Um dia um daqueles judeus chegou à sua família e reuniu os seus pais, os seus irmãos, os seus tios, os seus primos. E ele disse assim: hoje diante de vocês eu quero fazer uma declaração. Eu perdoo Hitler. E eles saltaram e gritaram: como? Ele matou o vovô, ele matou a vovó. Como tu vai perdoar um demônio desse? E ele disse: eu perdoo agora. Eu estou cansado de carregar este demônio dentro de mim. O perdão é libertador. Ele te liberta da culpa. A pessoa que guarda mágoas e revisita aquelas mágoas continuamente, ela fica ancorada, presa. Um dia o Dimas veio, correu e grudou a minha mão e disse: eu te prendi, papai. E eu peguei e grudei ele no colo e dei um abraço apertado e disse: não, eu que te prendi. Eu estando preso nele e ele estando preso em mim, estávamos vinculados. Ele queria me prender, mas ele estava preso. Quantas pessoas acham que estão fazendo uma grande coisa, mas estão, na verdade, presas pelo diabo.
amarradas, carregando mágoas, rancores, brigas, iras. E o diabo vai tomando espaço, corroendo a alma, entregando depressão, ansiedades, medos, cânceres. Abra a mão e perdoe. Abra a mão, confesse os seus pecados. Abra a mão e mude de atitude. Feche essa boca. Agora, enquanto estamos com nossas cabeças inclinadas, e gostariam com as mãos levantadas dizer a Deus: estou envergonhado de minha vida, e eu quero confessar os meus erros diante de Deus e pedir misericórdia. Quem gostaria de fazer isso? Levante suas mãos. Muitos de vocês aqui têm professado o cristianismo por tanto tempo, e sabem que têm falhado em cumprir os requisitos de Deus, sabem que agora mesmo estão fazendo coisas que não deveriam fazer e prosseguem sem confessá-las, simplesmente se vão soltamente flutuando com a maré e vendo programas do tipo que não deveriam ver, olhando revistas e lendo literaturas do tipo que não deveriam ler. Isto não convém aos cristãos, ouvindo piadas imorais, obscenas, sujas, indecentes, que você sabe que não deveria ouvir. Ambos homens e mulheres, vocês conhecem lugares onde deveriam ter falado e não fizeram. Talvez vocês são culpados do pecado da omissão. Gostaria de saber se vocês levantariam suas mãos a Cristo, para que Ele tenha misericórdia de ti e te perdoe. Levantem suas mãos. Se você desejar vir até o altar, venha. Levante suas mãos. Muito bem, Senhor. Levante suas mãos. Vocês sabem que tem feito errado. E gostaria de saber nesta noite se você tem a coragem de me encontrar aqui no altar. Vamos nos ajoelhar aqui ao redor e dizer: Deus, seja misericordioso conosco. Nós te necessitamos. Vendo essas jovens mulheres vindo chorando, uma vida diante delas, estão em uma encruzilhadas, são vítimas de circunstâncias. Vocês, homens de mais idade, percebem que nossos jovens têm tido tentações 10 vezes maiores do que as que tínhamos quando éramos jovens. Irmãs, vocês sabem, vocês percebem que suas filhas têm tido tentações 10 vezes maiores do que as que vocês tiveram quando eram jovens. O que sua filha terá? Olhem as coisas, olhem o quadro que o diabo está pintando. Oh, como nós necessitamos orar. Agora regressarei ao passado contigo novamente, irmão. Você percebe que nós oramos nem a metade do que os nossos pais oravam? Pastor, você sabe que nós não nos ajoelhamos o tempo suficiente, como os pastores antes de nós faziam. Mulheres, vocês percebem que vocês não instruem suas filhas e não oram com elas à noite como suas mães faziam. Então, a respeito disto, quem é culpado? Nós somos culpados. Não há como contornar isso. Nós somos culpados. Eu sou culpado. Eu sou culpado de não fazer o trabalho de Deus como deveria. Estou confessando que estou errado. Estou pedindo para que Deus seja misericordioso comigo. E eu olho aqui e vejo as oportunidades
que tenho perdido por causa de coisas insignificantes, pequenas e velhas coisas insuficientes, que não significavam nada. Estou envergonhado de mim mesmo como um ministro do Evangelho diante de vocês. Eu me arrependo diante de Deus. Peço a Deus que me perdoe e que a igreja me perdoe por ser tão tardio para com a obra de Deus. Pela graça de Deus, pela ajuda de Deus. Todos estão tentando dizer a você que faça alguma coisa. E eles têm um programa, e eles têm algo para fazer, e são tolices. Eu conheço o programa de Deus. Está escrito aqui nesta Bíblia. E eu estou envergonhado de mim mesmo como ministro do Evangelho. Tenho ganhado milhões de almas e eu deveria ter ganhado 10 milhões. Eu estou atrasado. E vocês? Quantas almas você ganhou desde que você tem estado em Cristo? Cristianismo simplesmente vai de um para o outro. Quantas almas você ganhou desde que você tem sido um cristão? Se você não está ganhando almas, você é culpado. Você é estéril. Você tem trazido vergonha sobre a igreja e o Evangelho. Quantas pessoas você conseguiu trazer para a reunião de oração na quarta-feira à noite? Se você não está fazendo isso, deveria estar envergonhado. Envergonhado diante de Jesus Cristo. Você é culpado e seu lugar é no altar. Eu convido a vir comigo ao arrependimento. E vocês inclinarão suas cabeças e permanecerão com as cabeças inclinadas por um minuto, enquanto eu sinto a minha culpa e gostaria de me arrepender. Oh, Deus. Oh, Deus. Nós não somos perfeitos, irmãos. Nenhum de nós é. Todos nós temos um caminhão de coisas que nos envergonhamos. Todos nós somos tão cheios de falhas, de erros, de medos. Mas está aqui o poderoso libertador. Está aqui aquele que consola. Está aqui aquele que pode te fortalecer o seu coração cansado, oprimido. Está aqui aquele que liberta de amarras espirituais. Apenas tome uma posição. Peça perdão. Libere perdão. Se você tem ofendido alguém, não tome a ceia sem antes ir lá, dar um abraço, dizer: irmão, me perdoe. Irmã, me perdoe. Se você se sente ofendido por alguém, libere o perdão. Eu nunca errei contra aquele homem, mas eu fui lá pedir o perdão dele.
porque a língua errou, porque os falatórios vieram. Eu não participei daqueles traumas, mas eles estavam lá dentro de mim. Então eu fui lá e pedi perdão para ele. Eu fui lá e pedi que ele orasse. É essa atitude que nós temos que ter hoje. Libere perdão, peça perdão, mesmo quando erraram contra você. A Bíblia diz: se você sabe que seu irmão pecou contra você, tem algo contra você, vá você lá e peça perdão a ele. Perdoe. É isso que vai te libertar. Senhor, eu peço que o Senhor revele, Pai. Eu peço que o Senhor revele, porque queremos quebrar maldições que foram lançadas. Eu peço que o Senhor revele nomes aos corações de meus irmãos, de pessoas do passado, pessoas do presente, pessoas da igreja, pessoas da família. Eu peço que o Senhor leve agora, traga aos corações de meus irmãos tais nomes. Traga, Senhor Jesus. Traga o Senhor Jesus. Peça perdão. Libere perdão. Eu vou te ensinar como orar perdoando essas pessoas, para quebrar mágoas. Pessoas que erraram contra você, que fizeram coisas que magoaram sua alma, magoaram sua família. Mesmo que essas pessoas já tenham partido, mesmo que sejam pessoas que você não tem acesso, você não tem como falar com ela ou dizer o seu nome. Apenas eu vou te guiar a orar agora e você repita essas palavras comigo. Podem permanecer ajoelhados, com suas frontes inclinadas. Aqueles que estão nos bancos, se possível for, abraça o seu irmão. Aqueles que estão assistindo de casa, estejam reverentes. Espíritos estão sendo expulsos agora. Abrace um ao outro, coloque sua mão um sobre o outro. Diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Perdoa a minha língua, Senhor. Perdoa o que eu falei. Perdoa o que eu fiz de errado, Senhor. Perdoa os meus erros. Eu aceito o teu perdão. Eu sei que não serei julgado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, Pai, eu libero perdão para quem me magoou. Se você puder dizer o nome, diga, sussurre. Sussurre para ninguém ouvir, é só para o diabo ouvir. E ele é bom de ouvido. Perdoe pai, perdoe mãe, perdoe avós. Perdoe as pessoas que vieram no seu coração enquanto nós orávamos. O Senhor Jesus revelou. Perdoe. Mesmo que você não saiba o nome, perdoe. Diga: Senhor, eu perdoo aquela pessoa. Perdoe. Preste atenção. Permaneça com os olhos fechados. Preste atenção nisso. Senhor Jesus, diga: eu perdoo essas pessoas de uma forma completa, de uma forma real. Que essas amarguras, feridas, dores nunca mais venham me incomodar, porque eu coloco o sangue do Senhor Jesus. Pai, eu perdoo essas pessoas. Que o pecado delas
contra mim não sejam julgados no dia de juízo, porque elas estão perdoadas agora, em nome de Jesus. Essa foi tua oração. Agora, como sacerdócio, eu vou orar. Senhor Jesus Cristo, os nossos pecados estão diante do altar, e eu oro a Ti como Elias orou, que o fogo consumidor caia e queime esses pecados e nos dê o selo do Espírito Santo. Pai Celestial, que esses traumas sejam colocados por terra e nunca mais venham ferir a estes corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. O sangue do Senhor Jesus Cristo está aplicado. A mudança de atitude agora é natural. É natural, está na tua natureza, está no teu DNA agora. O sangue de Jesus, o seu Espírito Santo. Seja crente por inteiro. Se o diabo tentar lhe visitar com essas mágoas, mande-o embora. Diga: já está perdoado. Seja grato a Deus. A gratidão expulsa espíritos de depressão. Seja grato a Deus. Seja grato pelo pai que você teve, pela mãe que você teve. Seja grato pelos seus filhos. Seja grato pelo seu pastor que Deus lhe deu como ministério. Seja grato, irmão. Seja grato pela igreja que você tem, pelos irmãos que você tem. Simplesmente agradeça a Deus. Seja grato de todo coração. Isso vai trazer alegria à sua alma. Diga: obrigado, Jesus, por me curar, por curar as dores lá dentro, por desatar estes nós. Simplesmente, Pai, eu quero te servir. Aleluia. Oh, Pai, opere a libertação, eu te peço, em nome de Jesus.